rural, isso atrai milhares de pessoas todo santo ano. Mas a verdade é que a linha entre esse refúgio dos sonhos e um baita de um prejuízo financeiro é incrivelmente fina. A gente precisa olhar muito além daquela grama verdinha. E aqui a gente bate de frente com o contraste entre a emoção e a razão. O nosso lado emocional foca naquelas vistas de tirar o fôlego, no contato com a natureza, só que a realidade, aquela bem racional, cobra a conta. Ela exige segurança jurídica, atenção aos custos escondidos e, claro, infraestrutura básica. Comprar terra só na emoção, sem uma análise fria, é o caminho mais curto para herdar uma dor de cabeça gigante e não patrimônio. Para evitar essas armadilhas, a gente vai seguir uma estrutura bem objetiva. Nossa pauta de hoje cobre a prioridade legal, as checagens de infraestrutura, a avaliação da topografia, as irregularidades que a gente tem que fugir, como definir o objetivo da compra e, por fim, o checklist definitivo. Então, vamos começar pelo ponto mais importante de qualquer investimento: a documentação. Avaliar um imóvel rural nunca começa olhando para a paisagem, viu? Começa mergulhando na papelada. Olha só, esses documentos são o verdadeiro alicerce do negócio. A matrícula atualizada lá no cartório de imóveis é como se fosse a certidão de nascimento da terra. O georreferenciamento vai definir as fronteiras exatas via satélite, o que corta pela raiz qualquer briga com o vizinho. E tem o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que junto com a situação ambiental garante que não tem nenhum embargo ou multa por desmatamento ilegal por lá. Uma papelada impecável é literalmente o que transforma um pedaço de mato em um ativo super seguro. E isso leva a gente para uma regra de ouro no mercado. Uma paisagem maravilhosa não significa absolutamente nada se a documentação não estiver em dia. Sério, se a papelada estiver enrolada, o valor daquele pôr do sol de cinema cai para zero. Passando dessa fase legal, a gente entra na realidade física do lugar. É hora de checar a infraestrutura, acesso, água e utilidades básicas. E como isso funciona na prática? Primeiro, a gente tem que pensar no trajeto até lá. Qual a distância da rodovia asfaltada, como está a estrada de terra, mas o teste de fogo mesmo é a época de chuva. Um sítio incrível vira um pesadelo se a chuva transformar o acesso em um mar de lama. Uma visitinha em dia de sol não conta a história inteira da propriedade de jeito nenhum. E no campo, não tem jeito. Água vale mais que ouro. Não adianta nada ter um riachinho charmoso passando por lá se ele seca no verão. É absolutamente vital ter fontes de água confiáveis e, mais importante, verificadas, tipo nascentes protegidas e poços artesianos. Tem que ter quantidade, fluxo contínuo e qualidade. Sem água garantida, a terra simplesmente não serve para nada. Outra coisa que o pessoal costuma esquecer na empolgação são os serviços básicos. Tem que ter conexão com a rede elétrica, um sinal de internet que não caia toda hora e cobertura de celular. Hoje em dia, seja para morar ou só para trabalhar remoto curtindo a natureza, ficar sem energia ou sem internet transforma aquele sonho de isolamento tranquilo num verdadeiro caos logístico. Bom, com a infraestrutura resolvida, nosso próximo passo estrutural é olhar para a topografia e para o terreno em si. O formato e as curvas da terra mandam muito no potencial do lugar. Tem que avaliar as áreas planas, checar para onde a água vai quando chove forte para evitar que tudo alague e ficar de olho em riscos de erosão. É o aproveitamento do terreno que vai dizer o que pode ser plantado ou construído ali. Um barranco muito inclinado, por exemplo, pode inutilizar uma boa parte do que foi investido e limitar demais o uso do espaço. Isso nos traz para uma das partes mais críticas dessa análise. As irregularidades que a gente tem que fugir, igual o diabo foge da cruz. Fiquem atentos a essas bandeiras vermelhas, loteamentos irregulares, áreas que não têm registro no cartório ou problemas ambientais escondidos. Sabe aquelas ofertas que parecem boas demais para ser verdade? Pois é, normalmente elas escondem esses abacaxis. Exatamente aí que entra a necessidade de uma solução forte e segura, bem no estilo da metodologia Open Door, para blindar o capital contra multas e processos. No mercado rural, o barato sai absurdamente caro. Existe um abismo enorme entre agir como amador e agir como especialista. Os erros mais clássicos são comprar na empolgação e ignorar os documentos. Por outro lado, as práticas inteligentes são aquelas focadas em checar o acesso a fundo e garantir a infraestrutura. Mudar-se a chavinha na cabeça é fundamental para não jogar dinheiro pelo ralo. Entender tudo isso é essencial, mas o valor de uma propriedade só faz sentido de verdade quando a gente define muito bem o objetivo da compra. A gente precisa alinhar o que o terreno oferece com o que se quer fazer lá. Um lugar que é perfeito para passar o fim de semana pode ser terrível para morar todo dia ou para montar um Airbnb.
Já se a ideia for produção agrícola, o tipo de solo exigido é outro universo comparado a comprar terra só como investimento. É o objetivo final que dita todas as regras do jogo. E é por isso que o que realmente dá valor a um imóvel rural não é só o tamanho dele. Imagina uma área menorzinha, mas com uma localização excelente, acesso fácil por asfalto, uma infraestrutura já montada, pertinho da cidade e com potencial para o turismo. Isso vale infinitamente mais do que uma fazenda gigante no meio do nada que ninguém consegue chegar. Depois de passar por todos esses pontos críticos, vamos juntar essas peças num checklist definitivo e prático. O grande ponto para levar dessa nossa análise é esta revisão final. Nenhuma negociação deve ir para frente sem validar a matrícula, sem analisar como é o acesso em dia de chuva, sem ter certeza de que tem água, energia e internet, sem entender a topografia e, óbvio, com a papelada ambiental 100% em dia. Essa é a blindagem que a gente precisa contra as armadilhas rurais. E tudo isso nos leva para aquela tese central, a solução forte da metodologia Open Door que a gente tanto fala. Terra boa não é só bonita. Ela é segura, funcional e regularizada. Fazer uma boa compra no meio rural é investir com garantias, com o pé no chão. A beleza do lugar até encanta, claro, mas é a segurança legal e a funcionalidade que sustentam de verdade o sonho. O que deixa a gente com uma provocação final bem importante. Considerando todas essas realidades escondidas, os custos que não aparecem na foto e as exigências legais, será que o sonho rural vale mesmo o investimento? A resposta é sim, com certeza. Desde que a emoção abre espaço para uma análise fria e metódica. Muito obrigada por acompanhar essa nossa análise e a gente se vê na próxima.